Tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma tarde do segundo ciclo internacional de palestras, organizado pelo Museu Arquidiocesano de Arte Sacra e pelo projeto de extensão Igrejas Históricas no Rio de Janeiro. Eu sou professora Márcia Valéria Rosa, da Unirio, de História da Arte, coordenadora do projeto de extensão. Estamos no período remoto e ainda fazendo apenas o trabalho pelas redes sociais e, ao mesmo tempo, organizando esse belo evento acadêmico que tem reunido excelentes profissionais, pesquisadores e especialistas no que tange a arte sacra no Brasil. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Passo a palavra agora à museóloga Fátima Caraza, que vai fazer a saudação e seguimos o nosso trabalho de hoje. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui, em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro e toda a sua equipe, agradecendo aos palestrantes, a doutora Renata, a doutora Nancy. Eu gostaria de chamar como moderador o professor Dr. Percival Tirapelli. Ele é professor titular do Instituto de Artes da Unesp, Universidade Estadual Paulista, mestre e doutor pela Escola de Comunicações e Artes da USP, bacharel e licenciado em Desenho e Plástica e Educação Artística pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. E muito prazer em tê-lo de novo aqui, professor. Boa tarde. Boa tarde, sou eu que agradeço, a Fátima, a Márcia, também o Elias, e que já foi com grande satisfação que eu já participei junto com vocês nessas tardes culturais maravilhosas, e hoje tenho o prazer de ser o moderador de um tema que é fantástico, porque hoje vamos ter a pintura e a escultura colonial, arte em diálogo. E vamos ter duas pesquisadoras que vão unir aí o norte ao sudeste, mas não é só geograficamente, não. Vai ser de uma maneira muito especial que vamos ver, principalmente com Nancy, a gênese praticamente da escultura brasileira no Rio de Janeiro, né? A parte ainda dos franciscanos barristas, né? E a Renata vai desvendar mistérios jesuíticos das pinturas, né, de lá de Belém do Pará e, lógico, vai dar uma passada na Bahia. Não se fala de arte colonial sem falar da Bahia também, né? Bem, são duas personalidades, todo mundo conhece, mas vão aqui alguns locais por onde passaram e estudaram, né? A Renata nasceu lá em Belém do Pará e ela estudou hoje ela é professora de História da Arte e da Arquitetura na FAU-USP. Mas para chegar até lá, né? Depois que durante o doutorado dela da FAU, com bolsa, ela foi estudar em Nápoles, né? E depois também fez estágio na Universidade Pablo Olavide de Sevilha. E depois dois pós-doc na Pontifícia Universidade Gregoriana, que também lá esteve, e na escola também Normale Superiore de Pisa. E o outro pós-doc na Unicamp, volta a Roma, e depois também no MAI de São Paulo.
também participa do projeto da Universidade de León, de Buenos Aires e do Instituto de Estudos Avançados da USP. Coordena o projeto Jovem Pesquisa da FAPESP, o Barroco Cifrado, localizado na FAO, juntamente com o Luciano, e também o grupo Abya Yala, da FAO, e Ásia Global, também da FAO. Vejam que é um currículo que vai longe, e ela vai falar também dessa pintura que vem de longe, que eu sou apaixonado pelas pinturas da sacristia do Seminário de Belém, lá em Cachoeira. O título é muito longo, ela coloca e a gente lê. Não é melhor assim? Bem, agora a Nancy mandou um currículo muito pequenininho, que não é verdadeiro, porque ela é muito mais do que isso que ela pediu para se colocar aqui, né? Doutora em mestre em História de Crítica da Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em História da Arte e Arquitetura Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica também do Rio, lógico, nasceu no Rio de Janeiro, carioca da Gema, e algo importantíssimo, eu acho que dentro do currículo das duas, não era nem hora de se falar agora, mas o que elas produzem, o que elas divulgam, e isso que é o principal. Foi diretora do Departamento de Apoio do Projeto de Preservação Cultural do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, do INEPAC. Só isso já com um trabalho fantástico sobre o levantamento dos bens móveis, né? E é vinculada ao Centro de Educação e Tecnologia, o Centro Federal de Educação Tecnológica, também do Rio, e também professora de pós-graduação das relações étnico e raciais do curso técnico em Guia de Turismo Regional e Educação Artística. Esse ponto é importantíssimo, mostrar, falar, para que um guia possa satisfazer depois, não a curiosidade, mas satisfazer o saber daqueles que vão olhar as obras e não ficar falando coisas que inventam da cabeça, né? Então, e sua área de atuação, diversidade cultural, relações étnico-raciais e arte colonial fluminense. Mas hoje ela vai desvendar alguns mistérios, como é que nasceram as primeiras esculturas em barro do Brasil e como que isso, inclusive, passa para outros estados, sai do Rio de Janeiro, né? E só puxando um pouco a sardinha para o lado de São Paulo, essa produção do Rio de Janeiro vai para a antiga província de São Paulo, ou, se quiser ainda, a capitania de São Vicente, né? Passando por diversos portos, como São Sebastião, Ubatuba, Santos, e essas coisas, essas obras chegam até a capital, São Paulo, a pequenina vila do Piratininga. Portanto, vocês estão aí com uma sorte total de ouvir duas especialistas que batalham, que fazem e que divulgam. Então, ir agora com a segunda palestra e as perguntas ficam para o final. Muito obrigada. Olá, já pode? Já pode, Nancy. Tá ótimo. Olá, boa tarde a todos.
É uma grande alegria estar aqui, partilhando com vocês esse momento, inclusive dividindo esse momento com pessoas tão ilustres, tão queridas, algumas delas às quais eu devo tanto, né, através dessa trajetória que a gente percorre de história da arte, de uma forma ou de outra, mesmo que eu faça nesse momento alguns agradecimentos, muita gente merecedora de toda citação nesses momentos estariam incluídas, né? Dentre elas, as que estão presentes aqui, a Miriam Ribeiro, minha amiga particular e, ao mesmo tempo, uma grande orientadora que esteve comigo em momentos fundamentais da minha vida, e aos colegas e todos mais. Bem, talvez eu não use inteiramente o meu tempo, porque no tema inicial eu precisei dar uma reduzida. Então, eu não preparei como a Renata. Aliás, eu quero te congratular, Renata, pela brilhante apresentação, uma beleza. Eu ainda não tinha vivenciado nenhum momento juntas, e foi uma experiência realmente inicial e muito positiva. Foi uma explanação muito ampla, muito rica, profunda. Você percorreu várias imagens maravilhosas, várias bibliografias super pertinentes, e deu uma abordagem no tema muito ampla, né, dentro dessa transculturalidade, dentro dessa característica múltipla cultural da obra jesuítica. Então, você está indo muito fundo numa pesquisa, parabéns, foi brilhante a sua apresentação, lindas Obrigada, as imagens. Obrigada, querida, fico feliz. Obrigada a você pela apresentação. Bem, vamos iniciar, eu vou iniciar com, mais uma vez, voltando para os agradecimentos, né? Eu queria agradecer, antes de tudo, o convite para essa palestra. O fato de estarmos aqui reunidos partiu de um momento inicial da Márcia Valéria, minha amiga também. Eu quero agradecer inteiramente a oportunidade. O Elias, que foi uma pessoa também muito querida, que entrou em contato, ajudou a divulgação e me deu vários detalhes minuciosos de como nós iríamos executar esse momento, né? E as demais organizadoras também, Marli, a museóloga, Fátima Caraza, e também os membros da mesa, a Renata, e ao nosso mediador, Percival Tirapelli. Momento muito gratificante estar aqui com vocês, muito obrigada. Bom, o tema de hoje, como eu falei para vocês, eu fui obrigada a fazer um pequeno recorte em função de... teria sido uma abordagem muito ampla começar pela escultura fluminense, religiosa fluminense. Esse tema eu abordei na minha tese de doutorado, e disse respeito exatamente a uma pesquisa que nós realizamos no INEPAC, em que nós começamos com o Santuário Mariano, uma pesquisa que foi coordenada pelo professor Marcos Monteiro, que era o diretor-geral do INEPAC nesse momento, e que estava precisando de um auxílio especial na questão da escultura que eram citadas no Santuário Mariano. Então, nós fomos e percorremos, fizemos esse levantamento. O Marcos sempre com uma curiosidade erudita muito grande e facilitando muito os recursos da pesquisa, através de condução e tudo mais. E depois nós fomos para um tema também abrangente, que foram as visitas pastorais do cônego José de Souza Pizarro e Araújo. Naquela época ele ainda era cônego. Então, ele faz as visitas, e nessa trajetória ele percorre várias freguesias do estado do Rio de Janeiro, mas referentes mais ao sudeste e a parte ocidental do Rio de Janeiro, mas não percorre
tudo, não. A parte do Nordeste e do Noroeste ficam faltando, e do Norte, ok? Quer dizer, eu não percorri na pesquisa. Mas dentro dessa abordagem que como eu estou explicando, seria tão ampla, eu acabei fazendo um recorte onde nós vamos abordar as esculturas religiosas dos jesuítas e dos franciscanos no século XVI e XVII. Então, realmente foram assim, os momentos, como bem colocou o professor Percival Tirapelli, foram os momentos precursores da escultura religiosa. Então, meu intuito era abordar especificamente isso, para poder realmente fazer uma análise mais minuciosa das imagens e nós podermos adentrar dentro desse universo tão importante que foi o estabelecimento desse momento inicial da abordagem da escultura religiosa fluminense. Não só da escultura, foram outros segmentos também, mas muita coisa no Rio de Janeiro, infelizmente, se perdeu. Então, nessa pesquisa, algumas coisas haviam se perdido também, mas nós tínhamos as referências do Pizarro e nós percorremos as localidades. Então, vamos começar no primeiro slide com o que originou, na verdade, todo esse segmento da presença dos franciscanos e dos jesuítas, né? Havia um território, o Rio de Janeiro nasce da guerra, né? E havia um território a ser tomado, porque estava sendo ameaçado pelos franceses, né? Eram eles que estavam aqui anteriormente, e aí os portugueses precisavam tornar a dominar esse território. Então, o que acontece? Na verdade, voltar a dominar, não, passar a dominar, porque até então eles conheciam, mas não haviam se estabelecido aqui. Muito bem. Então, é nesse momento que nós passamos a ter uma abordagem mais específica, em que os jesuítas, junto com os colonizadores portugueses, vêm para cá, e nessa guerra com os franceses, eles passam, então, a ter essa preocupação de ocupação desse território, né? Ocupação e, ao mesmo tempo, conversão do gentio, né? Fazer com que todos esses habitantes anteriormente estabelecidos aqui, os índios, e, na verdade, os originários donos da terra, eles se tornassem cristãos. E, através desse procedimento, exercer toda uma influência simbólica, uma influência cultural que se fazia extremamente necessária. O que nós observamos nessa imagem também é a presença de vários rios no entorno da Baía de Guanabara. Esse território que era, em termos de logística militar, fundamental, porque, pelo fato de ser baía, tinha águas serenas, ótimas para que fosse feito o aporte dos navios, a aportação dessas embarcações e desembarque, e, portanto, um território fundamental para ser também protegido. Todos esses rios aí no entorno são fundamentais para a gente entender também muito do que vai acontecer com a própria questão dos materiais, porque, como bem disse o professor Percival Tirapelli, esse momento inicial dos franciscanos vai utilizar, sobretudo, o barro. E o barro vai ser coletado, né? Essa matéria orgânica específica para a escultura vai ser coletada junto às margens dos rios. Então, é muito importante a gente perceber isso, e também porque as primeiras freguesias, obviamente, dependiam de estarem próximas dos rios, por causa da água potável, né? Bem, então, após a fundação da cidade, entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar, existe o transporte da cidade para, né,
a transfusão da cidade do Rio de Janeiro do local original, que era realmente pequeno, e acabava criando uma situação de confinamento dos portugueses, eles não poderiam ficar ali, porque, na verdade, o próprio contexto significava uma dificuldade de expansão e de defesa na guerra, né? E depois eles são transferidos, então, para aquele momento ali mais inicial, onde está localizado no mapa a cidade do Rio de Janeiro, né? Nós vamos observar que essa localização ela é estrategicamente fundamental depois para uma série de questões, inclusive de coligação com a Baía de Guanabara, né? Com a outra margem da Baía de Guanabara. Bem, o próximo slide, então, nos apresenta a igreja original dos jesuítas e uma igreja, que é a igreja de São João del Rei, São Pedro da Aldeia, que é de um aldeamento franciscano, certo? Então, essa igreja de Santo Inácio dos jesuítas foi colocada no alto do Morro do Castelo, localização estratégica, fundamental para as questões militares, né, de defesa e de visibilidade do entorno, uma questão, inclusive, simbólica bastante significativa, porque era recomendada, inclusive, nas prescrições de Dom Carlos Borromeu, a sempre estarem elevadas em montes, sempre estarem colocadas em montes alteados. Então, elas estão sempre em cima de um monte, de uma penedia, de um morrete. A cidade, então, se estabelece sobre a dominância desse contexto jesuítico na visualidade para os habitantes locais e também para os que tentassem chegar na cidade em questões de invasão ou simplesmente chegando como visitadores. Bem, então nós temos aí, nesse primeiro momento precursor, a imagem de São Sebastião, que foi utilizada, inclusive, na primeira missa, que foi realizada por época da fundação da cidade, né? Essa imagem jesuítica de São Sebastião tem, inclusive, digamos assim, uma questão de referência bem grande, porque, por exemplo, no Santuário Mariano, ela é citada pelo autor como uma imagem que participou na guerra, foi vista entre os índios, lutando um soldado muito bravo, muito valoroso, e que esse soldado foi depois reconhecido como sendo o próprio São Sebastião. A imagem de São Sebastião se ajustava também a uma referência ao rei Sebastião de Portugal, que deveria estar reinando, né? Mas tinha sido morto, mas os portugueses continuavam acreditando de que o seu retorno seria possível e que seria viável um reino ideal. Então, essa imagem, ela tem essa referência no nome, tem uma referência iconográfica, que é a questão da própria história do santo, né? Um valoroso soldado que acaba morrendo cravejado de flechas. Então, tem toda essa alusão àquele momento primordial em que os portugueses estabelecidos aqui no Rio de Janeiro estavam em guerra contra os índios, né? Os portugueses, não só eles, com toda uma equipe de soldados valorosos, porque os índios eram extremamente valentes, bastante corajosos
na hora da guerra, inclusive contam na sua cultura pessoal como um elemento fundamental a coragem do guerreiro. E eles lutavam bravamente, não tinham aquela preguiça que já foi objeto dos estudos. Perdão, só um instantinho. Em que os índios eram apontados como pessoas preguiçosas, e de forma alguma eles eram indivíduos valorosos que estavam prontos para a guerra sempre, e que, aliados ou aos franceses ou aos portugueses, eles travaram uma guerra realmente bastante cruel, bastante intensa. Então, São Sebastião tem esse significado simbólico também, que se ajustava muito a essa representação. É preciso nós observarmos também que a questão, por exemplo, da imagem religiosa, ela tem uma força muito grande, que é exatamente essa questão da representação do corpo, a empatia que ela estabelece com o fiel, e os jesuítas e os franciscanos vão fazer bastante uso disso, é a questão dessa força realmente de diálogo, né, de simbolismos, a história do santo também associada a questões da própria vida dos fiéis. Então, isso era um elemento muito forte de identificação e de instituição da fé. Então, essas imagens tinham essa importância e, particularmente, esse São Sebastião, nós podemos observar que ele ainda guarda reminiscências clássicas. A posição apesar de todo o sofrimento, ele tem um semblante plácido, tranquilo, e tem uma posição do contraposto em que há uma imagem, um joelho, uma das pernas aparece fletida, em descanso, enquanto a outra se estabelece mais rija e mais estável, mais estável no solo. Bem, então ela foi recentemente reformada, e a anterior, que é essa, que a fotografia é minha, estava realmente com uma pintura que trazia vários comprometimentos na análise. Depois que, inclusive, olhos azuis, eu falei, uai, é muito, muito difícil ter olhos de vidro azuis nesse período, né? Seria um caso inédito, pelo menos entre as imagens que eu encontrei no Rio de Janeiro. E depois, esse aspecto vem a ser corrigido. Na reforma, ele está com olhos de vidro castanhos. Então, deve ter sido um detalhe que os restauradores observaram. Agora, o próximo slide, então, vai falar dessas imagens que ocuparam o altar-mor da igreja dos jesuítas. O Santo Inácio, que era o orágo do altar-mor, e as imagens laterais que estão até hoje intactas, nós podemos visitá-los na atual Igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso, que são o São Francisco Xavier e o São Francisco de Borja, um de cada lado. Pena que a gente perde, nesse momento, detalhes do altar maneirista também. Pouca coisa sobrou da igreja original, que foi destruída em 1922, na destruição do Morro do Castelo, e poucas coisas se salvaram. O pouco que ainda resta está nessa Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, da Irmandade de Misericórdia, e nós podemos visitar. O São Bento, então, ele se apresenta, desculpem, gente, foi o Santo Inácio. O Santo Inácio se apresenta com as vestes da ordem, né, numa atitude de ação, ele segura o crucifixo,
que é básico, é uma constante nos santos jesuítas, né? Dessa questão da pregação da palavra. Segura na outra mão, exatamente, o livro aberto que diz tudo pela glória de Deus. Então, ele está divulgando, foi uma companhia militar, né? Tal como a origem do próprio santo jesuíta, Santo Inácio, que era militar, era um homem nobre, e que, exatamente no momento das guerras, ele parte para a guerra em nome de Cristo e acaba se convertendo depois de seriamente ferido. Então, essa imagem que nós temos na Santa Casa de Misericórdia, na Igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso, ela está em madeira, ela deve ter mais ou menos, eu não pude medi-la, não pude subir lá em cima, mas ela deve ter em torno de um metro, 1,20 m, talvez mais, um pouquinho, e ela é de madeira, dourada e policromada, segura o manto no véu esquerdo, quer dizer, já tem um início de movimentação, é uma imagem maneirista, mas já apresenta um início de movimentação nesse planejamento que já tem um certo movimento abaixo do braço esquerdo. O São Francisco Xavier, da mesma forma, está com os trajes da ordem, da mesma forma porta o crucifixo, nessa ação de pregação própria dessa milícia, né? Uma companhia que vem na Contra-Reforma, né? E que vai divulgar esse momento realmente da fé, vai aproveitar todos esses territórios que estão sendo desbravados e vai divulgar, fazer, inclusive, durante um grande tempo, o Brasil o maior país católico do mundo. E o São Francisco de Borja, também com a sua iconografia corretamente representada, segurando a cruz de Cristo, o livro da Palavra de Deus e a caveira, símbolo dessa vaidade temporal da qual ele se despoja totalmente na sua história de vida e que abraça a fé católica, apesar de ter sido também um nobre, apesar de ter sido um homem que chegou a casar e ter 8 filhos, ele realmente aporta dentro da Companhia de Jesus e passa a pertencer de uma forma realmente repleta de fé e de ação. Os altares maneiristas também são belíssimos, essa talha que está do lado, embora a gente não possa se deter nela longamente, mas junto com a Igreja de São Lourenço, os únicos exemplares originais que nós temos no Rio. Temos também essas 2 imagens que, da mesma forma, pertenceram à Igreja de Santo Inácio, original. São imagens que estavam nos retábulos laterais e também eles são salvos, né? É salvo, então, o altar principal e salvam esses 2 altares laterais. São ambos com a mesma Virgem de Nossa Senhora da Conceição, e ela é do momento maneirista também, mas eu creio que essa primeira, à esquerda, ela é um pouco mais tardia do que a da direita. Por quê? Porque a volumetria dela já é mais ampla, né? Ela já tem um planejamento mais movimentado também, o cabelo apresenta-se com um movimento também, um realce de volume bem maior, e, enfim, ambas estão, na verdade, sobre o trono angélico, com as 3 cabecinhas na horizontal. Isso aí é outro aspecto que eu reparei, que é uma permanente
uma presença permanente nas esculturas religiosas de Nossa Senhora da Conceição durante esses 2 momentos do século XVI e do século XVII. Mais tarde pode ser que ocorra, mas aí já serão réplicas, não seriam, digamos assim, as imagens originais, e elas se tornam realmente mais raras, certo? Essas 2 Nossa Senhoras da Conceição, então, estão nos altares laterais até hoje, da mesma forma, são em madeira, dourada e policromada, tem uma grande qualidade técnica, assim como as do altar principal. Se crê que elas foram feitas na Europa, e vieram da Europa para o Brasil, tá? Embora não tenhamos essas explicações específicas de origem e de fatura, mas o que se presume é que tenham sido executadas e tenham vindo para o Brasil, de Portugal para cá. A próxima imagem, então, vai nos mostrar São Lourenço dos Índios, que se estabelece do outro lado da Bahia, numa conexão, creio eu, que direta de relação com a sede no Rio de Janeiro, dos jesuítas, exatamente para guardar a defesa do território. Ambas estão ali na mesma orientação. E para lá são levados e estabelecidos os índios chefiados pelo Araribóia, né, que tinham vindo do Espírito Santo para cá para fazer a defesa do território, e como existe esse destaque muito grande da figura do lutador Martim, né, que na verdade se torna, o nome original era o Araribóia, ele então é transferido para o outro lado e passa a sediar um aldeamento específico desses índios originários do Espírito Santo, que mais tarde começam a trazer seus familiares, né? Inicialmente são só os índios guerreiros. Algumas informações em relação a isso nós encontramos no Serafim Leite, que ainda teve acesso ao momento em que haviam maiores informações, né? Muita coisa ainda não tinha se perdido, e também faz esse estudo profundíssimo sobre os jesuítas. Então, a igreja, da mesma forma, se configura como as anteriores, como a anterior, que nós já citamos, né, o modelo do Rio de Janeiro, e arquitetonicamente, né, com o telhado em 2 águas e nave única, uma dimensão relativamente pequena ainda nesses momentos, porque são inicialmente capelas, e a imagem é de São Lourenço dos Índios, que foi recentemente, brilhantemente restaurada. Então, foi um restauro assim, que foi muito elogiado e que realmente deu um resgate muito positivo para a leitura da imagem. Na mão direita, o São Lourenço segura a palma do sacrifício, e na mão esquerda, ele segura a grelha. Essa grelha, ela se identifica muito bem com esse processo exatamente dos índios, naquele momento, antropofágico. Então, sabia-se que os cristãos, uma vez tendo sido caçados e escravizados, eles tornavam-se mais tarde objeto de refeição, comida de todos os índios da aldeia. Então, essa grelha, existe essa identificação dos cristãos que se sacrificam em nome da fé, dão o próprio corpo em sacrifício para defesa da fé cristã. Ele tem, na verdade,
uma policromia lindíssima, muito bonita, e ainda apresenta essa estabilidade tão ligada ao momento inicial da fé, né, estabelecida aqui no Brasil, quando ainda havia influências medievais bastante estabelecidas na representação simbólica dos santos, portugueses, sobretudo, e quando havia ainda essa referência sempre permanente, sempre presente ao mundo clássico, né? Então, existe toda esse contexto de paz, de uma placidez fisionômica bastante perceptível. Temos essa Nossa Senhora da Conceição, que nós podemos considerar quase que uma réplica daquele modelo que estava na igreja de São Pedro da Aldeia, né? que estava em Santo Inácio. O que nós podemos ver? Ela tem essa mesma estabilidade da escultura, tem uma fatura um pouco mais rústica, então essa sim já se presume, já possa se deduzir que tenha sido feita, seja uma fatura local, porque já tem características técnicas que não conseguem atingir de forma tão ideal o acabamento técnico, o nível de qualidade daquelas esculturas da Igreja de Santo Inácio, né? Ela se apresenta nesse momento, como é comum em várias esculturas desses períodos, com uma repintura que não a favorece, bastante dura, né? Grosseira, quase, podemos dizer assim, e ela está datada na base como sendo de 1591. Então, ela ainda pode ser tranquilamente inserida nesse primeiro momento da divulgação da fé católica no Rio de Janeiro, pela mão dos jesuítas. Temos também esse Cristo crucificado e esse Cristo que carrega a cruz, ambas as figuras provavelmente já sejam fatura posterior, mas que leva-nos o Cristo, eu creio que já é uma imagem do final do século XVII, início do século XVIII, né? Ela tem cabelos naturais e tudo mais, exatamente podem ser, é bem provável que elas tenham sido partícipes de procissões religiosas, porque ambas ainda fazem parte, nesse contexto, são retiradas em determinados momentos para participar de procissões, né? E o que já existe, por exemplo, nesse Cristo crucificado, uma dramaticidade, uma volumetria bem mais acentuada e uma questão também do tratamento anatômico que nos faz crer que estamos frente a uma escultura efetivamente do século XVIII. Mas eu a coloquei porque, muito provavelmente, ela tenha pertencido a esse momento, ela tenha pertencido, talvez em outra configuração, a esse momento inicial da igreja. Da mesma forma, a do lado, o Cristo carrega a cruz. Temos esse caso bastante interessante da imagem de vestir de Nossa Senhora da Conceição. Essa imagem, atualmente, ela está na igreja de Nossa Senhora da Piedade, de Magé, e a foto eu fiz quando trabalhava no INEPAC. Mas eu e a Maria Regina Emerichis, inclusive, colega que deve estar participando aqui do nosso encontro, nós estivemos frente a ela e a Maria Regina, inclusive, me chamou a atenção para a questão de que os antebraços certamente já não são mais os originais,
né? E a Maria Regina é uma especialista da área, ela, inclusive no estudo que ela fez sobre as imagens franciscanas, ela faz uma referência a esse tipo de encaixe usado nessa imagem da Nossa Senhora da Conceição como parte do sistema Maria. Então, desculpa, o eco no som. Pronto. Então, é uma imagem bastante interessante. Volta a imagem rapidinho. É uma imagem bastante interessante, porque, da mesma forma, ela é antiquíssima, é uma imagem de vestir que participava de procissões ou de, enfim, exatamente esse percurso pelas ruas, que fazia exatamente uma importância muito grande da imagem para a vida do fiel, porque ele via a escultura religiosa participar. Para ele, era quase que a presença da divindade, erroneamente, porque não era isso que a igreja pretendia, né? Que fosse assim interpretadas as imagens, como a presença direta da divindade. Não. A igreja sempre disse que, e isso daí existe tratados, inclusive de santos, que nós podemos dizer que as imagens faziam referência, né, avivavam a imagem do fiel, mas não eram a representação da divindade, porque isso aí é um discurso que vinha sendo questionado durante muito tempo, desde a Bíblia. Então, a igreja, na verdade, nunca disse isso para o fiel, mas, por outro lado, nós temos essa fé por parte do fiel tão grande que acaba interpretando dessa maneira. A gente percebe que existe toda uma empatia direta com a imagem, como se fosse com a própria divindade, o próprio Cristo. Então, nós vamos perceber que ela tem algumas peculiaridades. Primeiro, que a imagem que é colocada aqui na base do lado direito, nós podemos perceber que é a data e a assinatura do artista, tá? É o Palaccoli. Esse sobrenome, na minha opinião, tem a ver com origem italiana. Podemos crer até que ela tenha sido feita de forma na Europa, mas que tenha vindo para o fundo da Baía de Guanabara, exatamente nesse momento de pregação da catequese pelos jesuítas, né? Então, ela está datada de 1591. Nós temos no pé esquerdo, que é representado aqui na outra extremidade da imagem, as insígnias da Companhia de Jesus, certo? E nós mostramos também, num outro detalhe da imagem, o pé direito que esmaga a cabeça da víbora, da cobra. Nesse momento, já houve questionamentos por que a imagem da Conceição não é representada com o fragmento da lua, né, sobre os pés, o minguante, o crescente, melhor dizendo, desculpe. Não, na verdade, no século XV, já era representado com crescente. Nós já temos imagem, inclusive a Maria Beatriz de Melo Souza, professora Maria Beatriz de Melo Souza, que é uma super especialista da área também, me mandou imagens da representação da Virgem ainda no século XVI com o crescente da Lua. Essa imagem não tem, mas é perfeitamente compreensível, porque também é um hábito que vai passar a existir depois, posteriormente, no Brasil, né,
a questão do crescente. Mas, nesse momento, ela ainda não tem esse detalhe, ela está, tal como é citada, né, na Bíblia, sobre um planeta, sobre a Terra, com estrelas, e ela tem uma configuração que nós chamamos de imagens de vestir anatômica, porque muitas vezes nós vamos encontrar de roca, ou imagens de vestir de figura inteira, e ela é anatômica, ou seja, ela tem toda a sua anatomia exposta, para depois, posteriormente, receber as vestes, lógico, né? E tem a ocada nas costas, feitas de forma bastante geométrica, né? Exatamente para descarrego do peso, para facilitar o transporte da escultura nos momentos da procissão. Deixa eu ver a outra imagem. Ah, não. Volta para a anterior. O que nós podemos observar, pode voltar para a anterior ainda, nós podemos observar é que ela já tem olhos de vidro. E existe uma peculiaridade também, não muito encontrada aqui no Rio de Janeiro, em que não foi feita o corte em torno do pescoço, mas foi tirada uma lapa da parte posterior da cabeça e por ali foi feita a inserção dos olhos de vidro. É uma peculiaridade técnica não muito recorrente, pelo menos no território que eu estudei. Eu guardo sempre uma certa relatividade, porque eu não percorri nem o território todo do Rio de Janeiro, apenas esse território que foi percorrido nas visitas pastorais do Cônego Pizarro, entre 1794 e 1795, no final, né? Essa imagem está entre o patrimônio identificado por ele, né? E nesse território que eu percorri, eu não encontrei nada parecido do século XVII com os olhos de vidro, tá? Ela tem essa posição clássica também do contraposto, apresenta a perna fletida, e eu queria chamar para um detalhe, atenção para um detalhe, é que ela pressiona a cabeça da víbora com o pé direito. Esse pé direito, que parece em descanso, se nós prestarmos atenção, ele, na verdade, esmaga a cabeça da víbora, e você olhando a imagem pela lateral, o corpo dela também se projeta. Então, é um detalhe técnico assim, muito requintado, em que os jesuítas conseguiram frontalmente representar a Virgem santa, bastante plácida, bastante tranquila, mas, na lateral, apresenta a ação dela é bastante incisiva, esmagando o mal. Nós temos 20 minutos. Tá, e eu vou correr, então. Essa Nossa Senhora da Conceição, ela é desaparecida, assim como muito do nosso acervo, infelizmente, e ela pertencia à Igreja Nossa Senhora da Conceição e Santo Inácio. Esse era o altar lateral, que está ao lado, ficava em Campos de Goytacazes. Nós sabemos ainda onde se posiciona, mas nós não temos mais vestígios dessas imagens foi desaparecida, deve ter sido roubada. Temos esse São Barnabé, que está na Igreja Matriz de São Barnabé. Ele, na verdade, é o orágo da matriz. Essa igreja fazia parte de um aldeamento, assim como as anteriores que eu venho mostrando também eram fazendas ou
freguesias, na verdade, a maioria dessas freguesias hoje tornaram-se municípios, não foi o caso de São Barnabé. E essa igreja foi extinta exatamente por uma questão de política com o governo local. Os jesuítas se indispuseram e aí eles realmente foram expulsos de lá e no lugar surgiu a igreja, a matriz de a freguesia de São José del Rei. A Nossa Senhora das Dores do Lago. Aqui nós temos algumas imagens de catequese. Eu chamo a atenção porque são imagens em barro que foram feitas em série, né? E que nós temos, nesse momento, uma questão muito, muito importante, foi que elas são responsáveis por grande parte dessa divulgação da fé católica no território. Eu coloquei aqui um trecho da obra do padre Sepp, Padre Antônio Sepp, que foi Viagem às Missões Jesuíticas e Trabalhos Apostólicos, onde existe esse detalhe bastante específico. Aos outros padres, dei diversos outros presentes, objetos que na Europa se usam na instrução da infância, pequenas imagens de Nossa Senhora, feitas de argila e confeccionadas em Sevilha, e outras coisas mais. Tudo foi recebido com o máximo de reconhecimento, como se fora ouro e prata. Uma imagem que, por causa de sua péssima qualidade, chamaríamos de droga, pode muito bem ser, com todas as honras, oferecidas aqui a um padre reitor ou a uma provincial. Ele, por isso, não será menos reconhecido como alguém da Europa, a quem oferecesse a mais encantadora miniatura. Isto só se explica pelo fato de haver aqui carência máxima desses objetos. Os negociantes da Espanha, esse detalhe também é muito importante, os negociantes da Espanha não querem ceder vendedores de estampas e, por isso, não trazem nada disso aos nossos. E, por cima do mar, os quadros de pergaminho, medalhas e rosários também não podem voar. Então, nós temos aqui o aspecto de que haviam imagens reproduzidas em série na Europa, trazidas para a catequese, e elas eram divulgadas pelo gentio e pelos escravos e por todas as pessoas, enfim. Nós vamos ver, por exemplo, que essa imagem da piedade, ela fica extremamente popular, de forma que, inicialmente, ela se divulga no entorno da Baía de Guanabara e depois ela sobe pelo caminho novo do ouro, né, que se estabelece aqui no Rio de Janeiro, no fundo da Baía de Guanabara, a partir do Porto da Estrela, e vai subindo. Chega a Minas, onde existe a Serra da Piedade, e onde Nossa Senhora da Piedade se torna, inclusive, a imagem de fé, a precursora dessa fé entre as pessoas que iam para as minas auríferas. Então, nós reparamos que é uma divulgação muito grande a partir do século XVIII. Essas imagens, por exemplo, eu encontrei numa pesquisa que eu fiz no arquivo da Marinha. Esse arquivo da Marinha conta com diversas peças que foram encontradas no fundo da Bahia, num naufrágio do galeão Sacramento, em 1668, e elas foram recolhidas do fundo do mar e depois tratadas e preservadas. Algumas coisas sobraram desse galeão, apesar que houve um saque também muito grande. Vinham nesse galeão franciscanos e jesuítas. Isso é comprovado pelas imagens que são recolhidas, muitas franciscanas e muitas jesuíticas também. Nós temos algumas peças dos jesuítas. Então, eles vinham exatamente para participar desse momento da catequese. Esse galeão, ele iria
inicialmente para o Porto da Bahia, mas depois desceria para o Rio de Janeiro. Isso tudo está documentalmente encontrado e especificado. Nós vemos, então, que existem imagens de barro e imagens de chumbo, como esse Cristo. Vou beber um pouquinho d'água. Vai. Minha filha está me ajudando aqui, ó. Bom, algumas questões técnicas, por exemplo, esse Santo Antônio, ele apresenta a junção lateral, onde nós podemos... Essas imagens são ocadas, tá? Eu analisei elas internamente, elas também são ocadas pelo mesmo processo de sobreposição da matéria, elas deveriam ser feitas em formas. E o que acontece? Ele tem uma espécie de junção, uma costura, digamos assim, rudemente, lateral, que mostra que ele foi feito que nem um ovinho de Páscoa, ajuntando a parte frontal à parte posterior, certo? Detalhes aí da imagenzinha do Cristo, do Santo Antônio com o menino Jesus, tá vendo? Na lateral aqui nós apresentamos, tem vários exemplarezinhos, tá? Todos muito similares, só variando um pouquinho o tamanho entre eles. Aqui nós temos o Cristo em chumbo, né? Todos eles estão faltando o bracinho direito, mas o resto, apesar do longo desgaste sofrido pelo fundo do mar, eles são identificáveis e servem como referência a esse primeiro momento. A medalha, também com uma imagem de Santo Antônio, né, de Santo Antônio, São Francisco, essa imagem aí, São Francisco tendo a visão do Cristo alado. Então, demonstra exatamente a alusão ao que o Padre Sepp fez naquele trecho que eu mostrei. Essa questão dos rosários, das medalhas e das imagens, que eram feitas em série e trazidas para cá para distribuição geral. Essa imagem, gente, ela está no colégio no atual Colégio de Santo Inácio dos Jesuítas, no Rio de Janeiro, na Rua São Clemente. Evidentemente, elas não são do século XVI e XVII, mas eu coloquei porque trata-se desse momento inicial do século XVIII, em que os inacianos vão se estabelecer no Rio de Janeiro, já seguindo as constituições que tinham sido feitas após o Sínodo de 1707, convocado pelo padre... Ai, meu Deus, esqueci algum... Daqui a pouquinho sai, desculpem. E que vai dar essa ideia realmente da Igreja Gloriosa. É um conjunto monumental, belíssimo, né? Com uma qualidade técnica assim, exemplar, pouco divulgada. Essas imagens, inclusive, eu consegui de uma maneira muito generosa do Alex Salim, um colega que está sempre predisposto a ajudar os historiadores da arte, e tem exatamente esse conjunto em que o Cristo dá quase que seu último suspiro, olhando para sua mãe, Nossa Senhora, que está na base do lado esquerdo, e São João, que está também do seu lado direito, peças belíssimas com uma policromia rara, esgrafito, tudo que tem direito, uma dramaticidade muito intensa, num encontro que nós fizemos no Rio, do SEIB, vários especialistas foram visitá-la, alguns disseram, ela é de origem romana, até essa questão foi levantada, até então nós não tínhamos notícias, mas a professora Miriam Ribeiro, quando esteve lá com a Fátima, sua assessora, elas identificaram
um conjunto pequeno e que realmente pode comprovar a origem da fatura portuguesa desse conjunto maravilhoso do Calvário, que está no Santo Inácio. Bem, agora nós estamos entrando no momento dos franciscanos, que se estabelecem no alto do Morro de Santo Antônio, né? A Igreja de Santo Antônio, com o complexo da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco do lado, e também, da mesma forma, com a Igreja dos Franciscanos, no caso de Santo Antônio, com essa configuração maneirista, e aí está dando um rever. Mas, Nancy, mais 5 minutos. Mais 5 só? Eu vou ter que correr. Bom, como disse muito bem você, professor Tirapelli, as imagens franciscanas têm toda uma predileção pelo barro. Então, nós temos as imagens franciscanas, inclusive os bustos relicários, na Capela dos Sagrados Corações, no Convento de Santo Antônio, que tem ainda as suas relíquias originais, e são peças de barro. Da mesma maneira, o nascimento de São Francisco e o momento da morte de São Francisco. Essas duas Nossa Senhoras que estão representadas aqui, Nossa Senhora dos Anjos e Nossa Senhora da Conceição, também feitas em barro, pertencem ao convento de Nossa Senhora dos Anjos, de Cabo Frio, e foram imagens que eu trouxe do INEPAC, dessa cobertura que nós fizemos. Aqui nós temos um conjunto de desterro da Sagrada Família, da mesma maneira feita em barro, onde se pode crer que, efetivamente, o barro, esse material tão caro aos franciscanos, foi extremamente utilizado naquela região, que até hoje guarda, ao longo da estrada, quando nós estamos indo do Rio para Cabo Frio, né? Principalmente Itaboraí, a presença de muitas olarias, né? Então, era um barro que realmente foi muito utilizado e se presta até hoje em instrumentos e outros utensílios. Essas imagens de São Bernardino estão hoje no Museu de Arte Sacra de Angra dos Reis. Infelizmente, o convento de São Bernardino já ruiu. É praticamente uma ruína que está numa localização bastante confusa em relação porque está totalmente cheia de casas no entorno, né? E na sua origem não contava com isso. E são imagens também desse momento precursor dos franciscanos na região de Angra dos Reis. Bom, o próximo slide, nós temos, então, um Santo Antônio, que também veio de lá, tem a mesma origem. Então, agora eu vou apressar um bocadinho para dar tempo da gente terminar as imagens, tá? E temos esse São Boaventura, que é originário do convento de São Boaventura, né? Então, ele era a imagem desse convento e está hoje na Igreja do Largo do Machado. Já apresenta uma repintura, que nós não podemos fazer mais uma leitura do original. Agora, digamos assim, da policromia original, né? Mas, apesar disso, a sua imagem ainda é bem característica desse momento do século XVII. Temos essas imagens também que tiveram a mesma origem e também estão hoje na Igreja do Largo do Machado, certo? Pode passar. Esse São Francisco, que não está na mesma igreja, já é uma ordem, já foram da Ordem Terceira de São Francisco, tá? Elas pertenceram à antiga freguesia de Santo Antônio de Sá de Macacu, e hoje se encontram no Santuário de Jesus Crucificado, em Porto das Caixas,
também devem ter pertencido a esses momentos da catequese, da ação franciscana, né, no fundo da Baía de Guanabara, e hoje elas estão nessa igreja que já, atualmente, é a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Antigamente era a igreja da Conceição, atualmente é a igreja de Jesus Crucificado. Esse São Francisco, eu tô apresentando exatamente porque ele tem a peculiaridade de estar assinado. Ele aparenta já ser do final do século XVII, já começa a apresentar essa dramaticidade fisionômica bastante característica desse momento, e temos essas duas imagens de Santo Antônio de Sá de Macacu, que era procedente da igreja original, né, e do São Benedito das Flores, também da mesma maneira, procedente da igreja original, mas que atualmente está no Santuário de Jesus Crucificado, em Porto das Caixas, certo? Mas ambos vieram da igreja de Macacu, da igreja de Santo Antônio de Macacu, Santo Antônio de Sá de Macacu. Bom, aqui nós temos um detalhe muito curioso, e com essa imagem eu vou encerrar a apresentação, que é a do Senhor Jesus crucificado. A peculiaridade dessa imagem, que é do final do século XVII, já com bastante características do barroco, é que ela é feita em papier-mâché e que está em excelente estado até hoje, já apresenta essa dramaticidade intensa, e até hoje ela tem uma força junto aos fiéis muito grande. Tanto é que a igreja originalmente, que tinha como oráculo Nossa Senhora da Conceição, hoje é conhecida como Santuário de Jesus Crucificado. Por quê? Porque os fiéis, a partir do início do século XX, começaram a sentir cheiro de sangue nessa imagem. Aí foi feito, inclusive, alguns exames, e isso foi reconhecido como uma imagem miraculosa, digamos assim, tá? Bom, eu agradeço a todos a atenção, peço desculpas por ter me alongado mais do que eu previa, pensei até que eu não fosse usar todo o tempo, e aqui eu me despeço e agradeço a todos mais uma vez. Muito agradecido, Iracy. Você foi rigorosamente dentro do horário, 60 minutos. Ai, que bom! Está perfeito, e uma viagem realmente que eu acompanhei com o seu livro, que eu me recordo quando fui buscar o meu exemplar no Rio de Janeiro, eu trouxe todos os outros exemplares para os paulistas. E, na ocasião, o Marcos me disse: e onde que ficaram as imagens de São Paulo? Houve um pequeno desencontro e as imagens não chegaram para vocês colocarem no livro. Isso eu sei perfeitamente. Então,